Fala galera, bom dia. Hoje 19 de dezembro, vamos para a nossa análise diária. Na última análise eu comentei sobre esse possível rompimento que a gente tinha aqui dessa linha de tendência de baixa, ó. Então a gente tá aqui, ó, a gente tava aqui na verdade trabalhando abaixo dessa linha de tendência de baixa. A gente veio nesse local aqui, foi em 40.500, né? Tinha até traçado esse long, quando ele tocasse esse canal de novo a gente poderia pegar um long. Ele veio nesse local, quase chegou no ponto do nosso stop aqui, ó. A gente tinha colocado um stop de 2%, mas não estopou, chegou a entregar um lucro de 6%. Isso alavancado seria um lucro muito bacana. Porém, se você pegou essa posição aqui, talvez seja um momento de realização, porque a gente tá aqui bem nessa resistência dessa linha de tendência de alta que a gente rompeu aqui para baixo, ó. A gente rompeu para baixo, buscou o alvo, foi para buscar essa linha de tendência de alta de novo. Então, o que pode acontecer aqui nas próximas horas, baseando somente no gráfico? Pode ser que a gente tenha uma retração aqui desse movimento, retrai até aqui mais ou menos, se apoie para ver se a gente vai conseguir romper. Porque se a gente conseguir romper essa linha de tendência de alta, a gente vai vir para retestar topo e até romper esse topo aqui. Bem provável que a gente venha romper esse topo aqui para pegar a liquidez da galera, para assim talvez a gente fazer algum novo momento de queda ou começar a trabalhar em cima dessa linha de tendência de alta aqui, ó. E buscaria essa outra linha de tendência de alta aqui nessa região. Tá vendo? Vocês conseguem enxergar? Mais ou menos seria isso aqui, o próximo alvo dessa pernada, em torno de 46 mil, 47 mil. Se ele fazer esse tipo de movimento, pode ser também que ele faça o outro tipo de movimento, que é o não rompimento. Seria assim, e a gente não romperia essa primeira linha de tendência de alta, começaria a trabalhar em cima dessa linha de tendência de baixa aqui antiga, ó. Fazendo assim esse rompimento aqui para cima demorar um pouco mais, talvez seria um movimento mais ou menos assim, ó. Vou até puxar esse canal um pouco aqui mais para frente, porque a gente vai precisar dele aqui no futuro. E já aproveitando isso, um segredo aqui para vocês, não sei se vocês observou que eu não apago minhas análises anteriores, ó. As linhas de tendência de alta e tendência de baixa, você pode até apagar, a gente não vai precisar delas tanto assim, principalmente essas linhas aqui que estão dentro de canal. Agora essas linhas aqui, ó, são interessantes, porque se você observar, elas são alvos. Quando o preço aqui caiu para essa região aqui para baixo, eu poderia até ter apagado essa linha aqui de tendência de alta, correto? Só que na volta dela, ela retestou, ela tá retestando justamente aqui, ó, esse ponto de onde foi perdido, entendeu? Da mesma forma que eu rompeu essa linha de tendência de baixa, não rompeu? Eu poderia apagar ela, não poderia? Poderia, mas se caso o preço voltar a cair, ele deve se apoiar aqui, ó. Tanto para ele subir quanto para ele cair, ele deve se apoiar ali nessa linha de tendência de baixa aqui. Da mesma forma esse canal, por isso que eu puxei esse canal aqui para frente, porque se ele romper essa linha de tendência de baixa, a próxima parada do preço deve ser de novo aqui nessa faixa de canal. Isso funciona muito bem, se você quiser testar aí, eu te convido até testar isso, inclusive essa é uma estratégia secreta que eu revelo só para quem é meu aluno, mas eu acabei revelando isso para você de graça. Então se você quiser testar essa dica no seu gráfico e se funcionar, volta aqui no vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal para fortalecer, beleza? Tá, continuando aqui nossa análise, a gente tá em cima dessa resistência aqui, a gente pode fazer esses dois movimentos que eu apresentei aqui para você. O que pode fazer um movimento ou outro é justamente o que os players estão fazendo no mercado. Então a gente vai vir aqui rapidamente e olhar a nossa análise de sentimento. Bem, aqui na nossa análise de sentimento, eu vou fazer uma análise um pouco mais macro aqui de todos os nossos indicadores. Então vou colocar aqui no automático os três indicadores. Então agora eu estou mexendo o mouse e os três indicadores se mexem juntos. Então eu consigo ver para que direção eles estão indo. Então, por exemplo, aqui ó, o preço está subindo e nosso open interest está caindo. E o nosso long short meio que segue travado nessa região. Então o que isso significa? Significa que o preço está subindo, porém dinheiro está saindo do mercado. Ainda não teve uma volta de dinheiro boa. Por exemplo, aqui nessa região o preço subiu um pouco, só que o nosso open interest subiu bastante. Se observar o que aconteceu aqui depois, a gente teve uma leve queda, mas depois desse tanto de interesse que entrou no mercado, o preço deu uma estourada. Então aqui no macro é justamente o contrário que está acontecendo. O preço está muito alto e continua subindo com o nosso open interest caindo. Então o que eu estou querendo dizer? Se continuar dessa forma, vai chegar um momento que a gente pode ter uma queda muito forte de preço para corrigir toda essa alta aqui, porque cada vez que o preço fica mais caro, para ele subir mais, a gente precisa de mais dinheiro no mercado, e não é o que está acontecendo aqui nesse momento. Mas mesmo assim, a gente ainda tem possibilidade de subir hoje. Se a gente for entrar aqui no micro, a gente consegue ver que tem várias 4 horas que a gente está com aumento de open interest. Então a gente estava com a queda, a gente começou a aumentar o open interest aqui, e pessoas também começaram a shortar nessa subida de preço. Então se isso continuar e a gente romper esses níveis aqui de 80 mil contratos abertos, pode ser que a gente busque aqui pelo menos os 84, fazendo uma vela de open interest muito maior, fazendo assim o preço corrigir mais um pouco, porém dar uma pancada para cima para retirar os apostadores de baixa, tá? Eu já expliquei isso para vocês em um monte de vídeo aqui do meu canal. Se você quiser rever algum deles, eu vou deixar aqui no card, mas resumidamente é só isso. Com essa informação você já consegue entender para onde o mercado está querendo ir. Então sim, se a gente continuar com aumento de open interest, com as pessoas aumentarem as suas mãos em short, a gente pode ter sim um estouro para cima para poder tirar essas pessoas. Então eu acredito sim que esse estouro para cima pode ser para tirar justamente essas pessoas daqui, ó, que entraram em short em 44.800. No curtíssimo
curtíssimo prazo, aqui no gráfico de 1 hora, a gente consegue ver até aqui, ó, várias velas de aumento de Open Interest. Inclusive faz tempo que a gente não vê, ó, uma quantidade de aumento de Open Interest dessa forma aqui, com várias horas todas verdes. Pela minha experiência aqui de análise de Open Interest, quando acontece isso aqui, geralmente é para pelo menos romper algum nível superior. Então pode ser que a gente rompa pelo menos esse topo aqui anterior, ó, na casa dos 43.600, para pelo menos tirar a galera que entrou em short aqui nessa região. Tem gente que entra muito alavancado e pode ser que a gente tire essa galera daqui. Então o que eu vou ficar de olho aqui hoje? Vou ficar de olho justamente nessa retração aqui, ó. Tá vendo que o preço já tá querendo fazer essa retração? Então nesse ponto aqui pode ser um ponto interessante de long. Na verdade eu já tô em long, mas aqui pode ser um ponto que eu posso aumentar essa exposição, porque aqui vai ser uma região de fechamento de candle. A gente teve uma subida forte, então seria natural o preço vir aqui para poder formar um valor justo, pegando a liquidez da galera aqui e depois subindo. Então se a gente fazer esse movimento aqui, se apoiar nessa linha de tendência de baixo aqui e já fechar essa região dessa vela, pode ser assim que a volta para cima desse preço seja para romper essa linha aqui e a gente formar a base de preço aqui acima dessa linha de tendência de alta. Se a gente formar a base de preço dessa linha, acima dessa linha de tendência alta, você já sabe, é para romper topo. Então eu ficaria de olho nesse movimento aqui. Outro fator também, olhando só na análise gráfica, se isso acontecer mesmo, isso aqui seria um fundo duplo. A gente consegue validar isso também pela quantidade de venda aqui, ó, que a gente teve aqui. Ó. O volume da venda foi bem grande aqui e a gente defendeu essa região muito bem. Com o candle doji, talvez a gente faz realmente só essa retração para romper esse topo anterior, beleza? Então eu vou ficar de olho nesse movimento. Se o preço voltar aqui, eu vou cogitar aumentar a minha exposição buscando esse long, talvez até lá em cima. Inclusive seria uma operação excelente. Então é isso, gente. Se você gostou da análise, mais uma vez te convido a se inscrever no canal, dar aquele like, fortalecer. Tem o meu grupo aqui no Telegram, tô mandando algumas moedas lá, algumas oportunidades. Se você quiser entrar, seja bem-vindo, beleza? Então, tamo junto, valeu!